Então, com a palavra, o pastor ele assume a liturgia agora, com a pregação da palavra e presidindo também os sacramentos do batismo e da Santa Ceia. Graças a paz, irmãos. Como já foi dito, nós não tivemos no último mês a ministração da ceia em virtude das férias pastorais. Então, estamos retornando esse mês no terceiro domingo, mas em virtude do nosso retiro no final de semana. Mas a partir de março, nós iremos normalizar e como estávamos fazendo até então, se o Senhor permitir, sempre no segundo domingo, estaremos aqui para ministrar a ceia, o sacramento da ceia do Senhor. Meus irmãos, nós temos uma alegria adicional, porque além de ministrarmos o sacramento da ceia, iremos também ministrar o sacramento do batismo, que também nos mostra como Deus é fiel à sua palavra, como Deus é fiel ao seu pacto, e Ele tem chamado pessoas para fazer parte do seu povo. Nesse sentido, então, eu quero convocar aqui à frente a nossa irmã Dulce Maria Lira e Farias. Dulce, você crê em um só Deus que subsiste em três pessoas, distintas quanto à função, porém iguais em poder e glória, Pai, Filho e Espírito Santo. Você crê? Você confessa que as Escrituras Sagradas, Antigo e Novo Testamento, são a palavra de Deus, devendo ser esta a nossa única regra de fé e prática? Você confessa? Você confessa que foi concebida em pecado e está sinceramente arrependida de cada um deles? Você confessa que o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz, a purifica de todo o pecado e que não há outro meio de se alcançar, de se obter o perdão, senão por meio dele? Você confessa? Você, como membro desta igreja, estará sujeita à disciplina e à direção desta igreja, enquanto esta permanecer fiel, for fiel às Escrituras. Você assume este compromisso? Muito bem. Eu quero convidar o nosso irmão missionário para estar aqui também, uma vez que ele fez o discipulado com a nossa irmã, tendo parte deste momento. Dulce, mediante a sua pública profissão de fé, a convicção de suas respostas, a crença do seu coração, mediante tudo isto, na autoridade a mim conferida como ministro de Deus, eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, que o Senhor esteja, Deus, confirmando, Deus, este ato. Obrigado porque nós cremos que o Senhor é aquele que se revela a nós. O Senhor é aquele que nos dá este entendimento. E todas estas respostas que ela pôde aqui apresentar nesta manhã foram dadas através da tua iluminação, para que ela pudesse compreender quem é o Senhor, para que ela pudesse compreender o seu estado no qual ela foi gerada e a necessidade de receber o perdão em Cristo Jesus. Portanto, ó Deus, estas verdades que estão em seu coração, que foram agora professadas com a sua boca, estejam a cada dia mais arraigadas em sua mente, em seu pensamento, moldando a sua vida, para que ela venha ser e continuar sendo uma testemunha fiel do Senhor, para que possa viver para a tua glória. A abençoa, Senhor, a conduz, usa a sua vida. Ó Deus, que através dela muitas pessoas venham ser ganhas para Cristo. Que ela possa, ó Deus, propagar e proclamar as virtudes do Senhor, daquele que a tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ó Deus, a usa em sua família, a usa, ó Deus, em meio aos colegas, que ela de fato venha, ó Deus, como parte da Igreja de Cristo, ser sal e luz neste mundo. A fortalece e firma estas verdades em seu coração, que ela possa cada dia mais estar unida à Igreja do Senhor, para que ela venha servir e também, ó Deus, ser amparada, para que assim, ó Deus, venha ser bênção e ser abençoada. É assim que nós te oramos, agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Dulce, Deus abençoe. Eu te dou a deixa de comunhão. Deus abençoe. Receba também os cumprimentos do nosso missionário Carlos Eduardo. Deus abençoe. Pode sentar.
Muito bem, irmãos. Irmãos, nós vamos meditar nessa manhã em um texto que tem relação com isso que nós acabamos de tratar. Muito embora não fale especificamente de um batismo, lembrando que o batismo é um sacramento do Novo Testamento, nós iremos meditar no Antigo, mas fala acerca de Deus se manifestando ao homem e chamando o homem. Então nós cremos que as pessoas são batizadas, as pessoas são colocadas, postas na igreja dele, porque ele mesmo as chama. Então, nesse sentido, nós podemos ver esta relação com o que nós iremos tratar nesta manhã. Convido você a abrir a sua Bíblia, portanto, no livro de Gênesis, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. É um texto conhecido, uma passagem conhecida e, como toda passagem da Escritura, bastante relevante para o nosso entendimento do agir do Senhor, daquele que é um Deus de pacto, daquele que é um Deus de aliança, daquele que decidiu formar um povo para si. E como nós falamos, estamos vendo esta palavra se cumprindo ainda em nossos dias, como acabamos de observar através desta ministração do sacramento do batismo. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 9. Todos os irmãos encontraram? Farei a leitura, você, por favor, acompanhe com atenção. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Vamos orar, vamos falar com o Senhor mais uma vez, rogando assim a sua iluminação. Oremos. Senhor, nós queremos nesse instante, ó Deus, rogar a tua bênção, a tua iluminação, para que nós possamos compreender a tua palavra. Como falamos há pouco, nós só podemos ter o entendimento, o discernimento de quem tu és, de quem nós somos, da necessidade que temos de ti, do teu perdão, através da tua iluminação, mediante a proclamação do teu evangelho, da tua palavra. Portanto, ó Deus, que o Senhor esteja aplicando às nossas vidas, para que nós possamos assim ser edificados, educados pelo Senhor, vivendo assim para a tua glória. Ó Deus, que aqueles que porventura ainda não confessaram a ti como Senhor e Salvador, que não foram ainda, ó Deus, recebidos em tua igreja, expressando publicamente que fazem parte do povo da aliança, que também nesta manhã o Senhor use este momento, que o Senhor use, ó Deus, esta palavra para revelar-se a esses tais, de modo que eles possam compreender que tu és um Deus que chama, que tu és um Deus que convoca, para que possamos nos achegar a ti. Portanto, faz isso, nos abençoa nesta manhã com a tua palavra. É assim que nós te oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, um dos conceitos mais básicos e fundamentais de todos os presentes na Escritura é o conceito do chamado, é o conceito da vocação. E nós encontramos este conceito tanto nas páginas do Antigo quanto do Novo Testamento. Por exemplo, no Novo Testamento nós encontramos esta palavra chamado, vocação, ou seus correlatos, para descrever esta ideia de o Senhor chamando pessoas para fazerem parte do seu povo, para estarem junto a Ele. Por exemplo, Jesus se utiliza dessa expressão
ou esta expressão é colocada sobre a ação do Senhor Jesus para descrever o seu convite para que as pessoas se arrependessem e entregassem a sua vida a Ele. Já com relação ao Antigo Testamento, a linguagem de chamado, de vocação, é usada principalmente para o povo de Deus, convocado a participar do grande propósito divino para o mundo. Ele está relacionado a um convite e à comissão dos juízes, dos profetas, dos patriarcas, que é o que nós encontramos exatamente nesta passagem. Desde que nós lemos, nós temos narrado a história de um homem chamado Abrão, que posteriormente seria chamado de Abraão, o principal patriarca do povo de Israel. E assim como todos os outros relatos acerca da vocação, acerca do chamado do Senhor, este tem início com o Senhor falando. Este tem início com o Senhor buscando a este homem, mostrando assim que Deus sempre tomou a iniciativa na história da redenção. Deus sempre tomou a iniciativa na história da redenção. Ele busca o homem, ele vai até ao homem, chamando o homem para si. Dessa forma, irmãos, nós temos aqui o início de uma nova abordagem divina para alcançar o mundo e restaurar as suas bênçãos sobre os seres humanos, bênçãos perdidas quando o homem caiu no jardim do Éden. E aí, para isso, a fim de demonstrar esta misericórdia, de espalhar e derramar esta bênção sobre este povo, o Senhor escolhe um indivíduo por meio do qual irá cumprir o seu propósito redentor. Um indivíduo, patriarca Abrão. Assim sendo, as promessas a Abrão renovam a visão que Gênesis 1 e 2 estabeleceram para a humanidade. E aí tais promessas estão contidas aqui nesse texto. E esse texto nos mostra, portanto, a aliança de Deus com o homem a fim de criar um novo povo sobre o qual ele irá colocar a sua bênção. Porém, irmãos, para que tal promessa se concretizasse, era necessário que Abrão, em resposta ao chamado divino, que envolvia, entre outras coisas, renúncia à sua terra, à sua parentela, era necessário que ele tomasse algumas iniciativas, que seriam as suas respostas práticas ao chamado que o Senhor lhe fizera. Sendo assim, nós não podemos desconsiderar as respostas de Abrão ao chamado divino. E é sobre isso, irmãos, que nós iremos meditar nessa manhã. Nós iremos ver, então, 3 respostas de Abrão ao chamado divino. Como foi que ele respondeu ao chamado do Senhor? E como nós devemos responder ao chamado do Senhor? Portanto, vejamos, respostas de Abrão ao chamado divino. Em primeiro lugar, Abrão respondeu ao chamado do Senhor, à vocação do Senhor, com obediência. Ele respondeu com obediência, demonstrando obediência ao chamado que lhe fora feito. Observe, por favor, o versículo 4 novamente. Diz assim o texto: Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Então perceba, após ouvir o chamado de Deus e as promessas que Deus iria derramar sobre a sua vida, e quais eram estas promessas? Ele seria feito uma grande nação, ele teria o seu nome engrandecido, ele teria a bênção e a proteção do Senhor, e sobretudo, ele iria se tornar um canal de bênçãos para todas as famílias da terra. Após ouvir tudo isso, Abrão tomou uma atitude. E qual foi a atitude? O versículo 4 vai dizer: Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. O Senhor o chama, versículo 1 do capítulo 12, o Senhor o chama e ele responde com obediência. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Percebe, irmãos, esta atitude de partir de forma imediata
revela a sua obediência. Obediência à palavra que ele havia recebido diretamente da parte do Senhor. E aí, irmãos, para que nós possamos entender o porquê nós destacamos a sua obediência, precisamos observar de perto o versículo 1. Olhe novamente o versículo 1. O versículo 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então veja, Abrão aqui é ordenado a fazer algo não muito fácil. E por que não dizer algo deveras difícil? Ele é ordenado a sair da sua terra e do meio da sua parentela. Veja, irmãos, é interessante que existe em cada ser humano esse apego ao lugar onde ele cresceu, onde ele nasceu. Pode ser um lugar pequeno, pode ser um lugar inóspito, mas ele cresceu ali, ele nasceu ali, ele tem afeto por aquele chão, por aquela terra, por aquelas pessoas, por aquela cultura, por aquele contexto no qual ele vive. Por isso que é difícil você mudar, por isso que é difícil você sair deste lugar. E não era diferente nos dias de Abrão. Ele foi ordenado a sair da sua terra e do meio da sua parentela. E aí nós entendemos a força desta exigência quando nós percebemos algo acerca da terra que Abrão tinha que deixar e para a qual deveria ir. E qual era esta terra? A terra era Ur. Veja, ele foi chamado estando em Ur. Gênesis 15, versículo 7. Observe, por favor, esse texto. E diz assim: Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Neemias 9,7 também vai falar acerca disso, do Senhor tirando de Abrão, saindo de Ur, para a terra a qual o Senhor prometera. Sendo assim, irmãos, o chamado veio em Ur. A terra que ele teve que deixar foi Ur. E o que isso implica? Por que isso tem relação com a sua obediência? Por que isso destaca a sua obediência? Esta resposta positiva ao chamado do Senhor. Porque, segundo os estudiosos, essa cidade, Ur, que ele teve que deixar, era uma cidade extremamente requintada. Um autor chamado Tremper Longman, ele disse o seguinte acerca de Ur. A época de Abraão, Ur já era uma cidade antiga, fundada pelos sumérios muitos séculos antes. Era o auge da civilização. No Antigo Oriente Próximo, ouvir falar de Ur tinha o mesmo efeito que ouvir falar em nossos dias, segundo Tremper Longman, de Nova York, de Londres, São Paulo ou algum centro importante de civilização. Então perceba, era difícil para esse homem deixar a sua terra. Por quê? Porque ele morava numa cidade muito boa. Ele morava numa cidade das mais importantes dos seus dias, comparado aos nossos dias, como uma grande metrópole, tal qual Nova York, Londres e São Paulo, onde tudo tem. Não à toa ainda existe um movimento de migração, de pessoas que saem, por exemplo, daqui do Nordeste para ir para São Paulo, porque eles entendem que lá eles terão melhores oportunidades de vida. Agora imagine, você estar em um lugar desse, você ter nascido em um local desse, você ter crescido em um local desse, você estar ali junto com os seus parentes e de repente você ser chamado para abandonar tudo. Agora perceba, para que a gente possa ressaltar ainda mais a obediência de Abrão. Deus mandou que ele saísse desta terra, não para um destino certo. Não dizendo assim, olha, sai desta terra e você vai para tal terra. E aí ele já iria calcular a distância da viagem, ele já começaria a pensar o que é que ele faria nesta cidade que ele iria agora passar a habitar. Não, o Senhor ainda iria mostrar a Abrão esta terra. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Comentando isto, irmãos, João Calvino disse o seguinte, parafraseando este versículo, parafraseando esta ordem, este chamado do Senhor. Eu te ordeno que vás de olhos fechados, obviamente aqui é uma metáfora, até que, tendo renunciado a teu país,
te terás dedicado totalmente a mim. E foi assim que ele saiu. Metaforicamente, de olhos fechados, porque ele saiu, ele partiu sem saber para onde ia. Ele partiu sem saber para onde ia. E por que, irmãos, esta renúncia era necessária? E por que, irmãos, esta renúncia era necessária? Porque ele precisava cumprir os propósitos e os desígnios do Senhor. E aí ele vai para uma terra que o Senhor iria mostrar, e como nós bem sabemos, a terra de Canaã, uma terra menos desenvolvida do que a terra que ele estava, que apesar de ter cidades como Jericó, Gezé e Siquém, não se comparava à terra de Ur. Por esse motivo, irmãos, a decisão tomada de Abrão de deixar Ur e seguir o chamado do Senhor e obedecer a ordem do Senhor, a vocação do Senhor, por este motivo, esta atitude implicou numa bela demonstração de obediência. Tanto que o autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 8, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que havia ou que devia receber por herança. Aí nota o detalhe: e partiu sem saber aonde ia. Ele partiu sem saber aonde ia. Obediência. Mas antes que a gente possa dizer assim, olha como Abraão foi obediente, e de fato foi, antes que a gente coloque o foco neste homem, lembremos, a sua obediência não estava sem fundamento. A sua obediência estava fundamentada na palavra do Senhor. O Senhor lhe havia feito promessas. O destaque, portanto, aqui é o Senhor, que fez promessas, que o chamou e que cumpriu cada uma delas. Veja aí o versículo 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então Abrão é obediente, porque ele fica sabendo que terá numerosos descendentes, e que eles voltariam a ter domínio sobre a terra, e que também ele seria recipiente da bênção divina, e seria, através dos seus descendentes, um veículo para transmissão a outras pessoas. Sendo assim, irmãos, neste versículo aqui, e no versículo 1 e no versículo 2, nós temos uma estrutura pactual evidente. Deus se obriga para com Abrão, enquanto lhe dá uma tarefa. As ordens são cumpridas na fé obediente de Abraão. De fato, irmãos, a promessa de Deus, o chamado de Deus, a palavra de Deus engendra a capacidade de assumi-la pela fé. Abrão foi obediente, sim. Sua fé é ressaltada, sim. Mas o Senhor é o fundamento da sua fé. Sendo assim, irmãos, aplicando para a nossa realidade, devemos sempre ter os nossos olhos fitos no Senhor. A despeito do que o Senhor nos peça para abandonar, a despeito do que o Senhor nos peça para abrirmos mão, devemos sempre crer e confiar nele. E baseado nele, ancorado e amparado nele, devemos ser obedientes, porque o Senhor nos dá condições para cumprir a sua vontade. E lembremos, em sua graça, ele ainda nos concede bênçãos em decorrência da obediência. Bênçãos gloriosas, mesmo em meio a um caminho de abdicação. Portanto, você não será tolo se você abrir mão do que você não pode reter, como já disse certo missionário. Você não será tolo se você abrir mão do que você não pode reter para ganhar aquilo que você não pode por si mesmo obter. Quem disse isso foi um missionário que foi morto, foi um mártir, que foi pregar para os índios, e esses próprios índios acabaram matando. E ele entra para a história, não apenas por esta atitude obediente, mas por esta frase, acerca de que você não será tolo se você abrir mão do que você não pode reter para ganhar aquilo que você não pode obter. Abraão
Abrão não poderia obter isso longe do Senhor. Ele abriu mão, obedecendo a promessa de Deus, obedecendo o chamado do Senhor. Portanto, irmãos, em primeiro lugar, a primeira resposta de Abrão ao chamado divino é a resposta da obediência. E o caminho que o Senhor tem para nós é um caminho de obediência. A cada dia, enquanto cristãos, nós somos chamados, nós somos lembrados, nós somos levados a renunciar a algo, a alguma coisa, por amor ao Senhor, para andarmos obedientes à sua palavra e obedientes ao seu chamado. Que assim o façamos. Que assim o façamos. Mas, em segundo lugar, a segunda resposta de Abrão ao chamado divino foi a demonstração de confiança na provisão divina. Ele obedeceu e nessa obediência ele demonstrou confiança na provisão divina. Observe, por favor, o versículo 5. Só a igreja faça a leitura, por favor. Muito bem. Então, além da obediência, Abrão demonstrou outra atitude em consequência do chamado divino. Qual foi esta atitude? Confiança na provisão de Deus. Perceba, a primeira palavra aí do versículo 4, logo após Abrão receber a ordem e a promessa do Senhor, é partiu. Partiu. Certo? Este verbo se equipara ao primeiro verbo da ordem divina. Versículo 1, sai. Sai. Então, esses dois verbos se equiparam. Sai, partiu. Qual a ideia aqui do autor, do escritor, de Moisés? Qual a ideia aqui? Ele quer mostrar exatamente isso. O Senhor disse, sai, e ele saiu. O Senhor disse, parte, e ele partiu. Demonstra obediência, como nós vimos, mas também demonstra sua confiança na provisão divina. Por quê? Porque ele não fez perguntas. Para onde? Como? Eu vou primeiro? Vou levar todo mundo? E a minha casa? Como é que eu vou fazer? E a minha família? E os meus bens? E os meus negócios? O que é que eu vou fazer? Não diz. Para mostrar a força desta sua obediência e dessa confiança na provisão divina, vem o verbo partiu. Então, sai, partiu, simplesmente em obediência e confiança na provisão divina. E aí, além disso, tal confiança também se apresenta no versículo 5, versículo que vocês leram. Isso porque o versículo 5 nos informa que Abrão levou consigo em sua jornada sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e todas as pessoas que lhe acresceram em Harã. Além do mais, no versículo 4, na parte B, vai nos informar que ele tinha quantos anos? 75 anos. Então perceba, foi com todo este povo e com esta idade avançada que ele deu início à sua jornada de fé. Para que a gente possa entender ainda mais isso, no antigo Iraque, que era onde ele estava, viajar para o oeste exigia primeiro viajar para o norte, acompanhando o rio Eufrates, a fim de dar a volta em torno da perigosa região desértica. Em outras palavras, esse trajeto que ele fez era um trajeto perigoso. Era também um trajeto longo. A viagem toda leva mais de 1.700 quilômetros. Agora observe, irmãos, naquele contexto. Nos nossos dias ainda é uma viagem longa, imagine naquele contexto. Agora imagine ainda, acompanhado de Sara, sua esposa, acompanhado de Terá, seu pai, de Ló, seu sobrinho. Imagine isso, e de todo o restante do povo que o Senhor lidera. Perceba, irmãos, ainda hoje, algumas pessoas quando vão fazer algum tipo de viagem, que eles consideram perigosas, eles dizem assim, tal viagem eu faço sozinho, mas com a minha família não. Viajar à noite, eu viajo só.
mas com a minha família, não. Viajar com minha esposa, com os meus filhos, eu não tenho coragem. Veja, estamos falando de viagens em pistas estruturadas. Nem tanto, algumas têm buracos, né, irmãos? Vocês conhecem, infelizmente, é na realidade do nosso país, mas comparado com a região desértica, é tranquilo nesse nível de comparação. Nenhum transporte motorizado, onde você vai chegar mais rápido, onde você tem um certo conforto, você não está exposto, por exemplo, à tempestade, não está exposto ao vento, enfim, às intempéries naturais, mas ainda assim, algumas pessoas tomam essa precaução e dizem assim, não, sozinho eu não vou. Aliás, com a minha família eu não vou. Sozinho eu iria. Veja, irmãos, isso está errado? Não, é precaução. Mas eu quero apenas com este exemplo aqui e com esta ilustração mostrar e ressaltar este aspecto da confiança de Abraão. Por quê? Porque ele partiu com toda esta gente e com 75 anos. Ele não começou a discutir com Deus, ele não ofereceu uma contraproposta. Olha, deixa eu ir primeiro, sozinho, quem sabe acompanhado só do meu sobrinho, para eu ver realmente o local, para que eu possa olhar a cidade, para que eu possa, então, depois disso, trazer o povo já com segurança, para que eles possam habitar. Não, ele simplesmente partiu. Lembremos da relação, sai, partiu. O Senhor ordena, ele obedece, essa obediência também demonstrando sua confiança na provisão do Senhor. E esta confiança foi de fato, esta provisão foi de fato um estímulo para que ele pudesse demonstrar esse nível de confiança. Por quê, irmãos? Porque Deus havia prometido que faria a partir dele uma grande nação. Isto deixa implícito que Abraão teria descendentes. E ele os teria com abundância. E que estes descendentes seriam prósperos e frutíferos. Confiado nesta realidade e nesta provisão, ele vai. Ora, se Deus está dizendo que eu vou ter descendentes, serão numerosos, que em mim serão benditas todas as famílias da terra, obviamente o Senhor irá me conduzir nesta jornada. Obviamente o Senhor irá me conduzir nesta estrada. Perceba, portanto, irmãos, que ele esteve sempre alicerçado em Deus. E assim ele pôde demonstrar esse nível de confiança. Meus irmãos, nós também temos da parte do Senhor uma promessa. O Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sendo assim, nós não estamos sozinhos. Mesmo quando você, porventura, por algum motivo, se sente só. Eu estou só. Todos me abandonaram. Eu estou só nesta cidade. Eu estou só neste trabalho. Eu estou só nesta vizinhança. Eu estou só nesta família. Eu estou só nesta igreja. Ninguém realmente está compreendendo as minhas necessidades. Ninguém está se importando comigo. Muitas vezes nós podemos pensar assim. Olhe para o Senhor. Saiba, Ele está conosco todos os dias. E Ele está provendo cada uma das nossas necessidades. Sendo assim, irmãos, o segredo para que ele pudesse demonstrar essa confiança na provisão, mais uma vez, não estava nele, mas estava no Senhor. O Senhor que estaria com ele e com este povo, mesmo em meio a um deserto causticante, mesmo em meio a uma vegetação seca e sem vida, Abraão podia confiar que a terra prometida do Senhor, bem como as bênçãos subsequentes, lhe aguardavam. E por isso ele demonstrou tal confiança. O segredo estava em Deus. O Deus que o chamara, o Deus que o elegera. E com certeza iria zelar por ele e pelos seus. Por isso ele pôde ter essa plena confiança na provisão divina. Por isso está escrito lá em Hebreus capítulo 11, versículo 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pela fé, confiando na provisão divina. Que assim façamos, confiando sempre
na providência, na provisão do Senhor. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos ampara, o Senhor cuida de nós, o Senhor não nos abandona. E assim, confiados nesta realidade, sejamos obedientes no chamado que Ele nos fez, para vivermos nesta vida, vivermos esta vida e neste mundo para a sua glória. Confiemos, portanto, na provisão divina. Mas, em último lugar, irmãos, a terceira e última resposta de Abrão ao chamado divino, ao chamado feito pelo Senhor, nós já vimos duas: obediência e confiança na provisão. A terceira e última resposta foi a adoração. Novamente, os irmãos, versículos 8 e 9, por favor. Muito bem, então, além da obediência e da confiança na providência divina, Abrão, em resposta ao chamado de Deus, oferece a sua adoração ao Senhor. O versículo 6 informa que em sua jornada, Abrão chegou à terra de Canaã, lá chegando, atravessa até a terra de Siquém. Nesta terra, o Senhor aparece novamente a Abrão e lhe reitera a promessa que ele havia feito anteriormente, desta vez acrescentando mais um elemento. O Senhor diz que dará aquela terra à sua descendência. Estrutura pactual. Deus faz promessas, ele se compromete e Abrão responde com obediência. É assim também conosco. Nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, Deus está falando e nós respondemos também nos comprometendo em obedecer à sua palavra. A estrutura pactual permanece. E aí, irmãos, após isso, neste momento, o versículo 7 afirma o seguinte: ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. E aí o versículo 8 mostra os passos subsequentes de Abrão e novamente nos mostra que ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Comentando isso, um autor chamado Bruce Waltke disse o seguinte: Abraão não usa um altar cananita. Não usa. Seu altar é uma expressão de gratidão e consagração da terra prometida. Ele não usa um altar cananita. Ele faz um altar, ele edifica um altar para demonstrar assim a sua gratidão e a sua consagração desta terra ao Senhor que lhe chamara. Dessa forma, irmãos, nós vemos algo que marcou a jornada deste homem. Marcou não apenas a sua jornada, mas também daqueles que o acompanharam nesta viagem. E o que foi isso que acompanhou? O fato dele ficar sempre erigindo altares ao Senhor. Assim sendo, em cada local de sua peregrinação, ele erguia monumentos ao Senhor. Abrão ergueu monumentos a Yahvé por toda a terra prometida. O feito de Abrão fazer isso é como se ele estivesse fixando uma bandeira, por assim dizer, no coração da terra prometida, e pôs às claras que o mando do Senhor impera sobre toda a parte. Ele então renovava a sua homenagem ao Senhor quando viajava. É interessante isso, irmãos. Ele estava consagrando ao Senhor aquela terra que o Senhor prometera. Veja, irmãos, eu conheci uma pessoa que ele começou a trabalhar e nesse local, certa ocasião, o patrão chamou. E o patrão disse assim: olha, deixa eu ver aqui se eu posso falar isso. Posso. O patrão disse assim: olha, policial, negros e crentes. Aí essa pessoa disse assim: o
O que é que tem? Aí ele disse, ó, nenhum presta. Farinha do mesmo saco. Só que essa pessoa que eu conheço, crente, e recém-chegado nesse local de trabalho. E agora? Como é que ele vai lidar com essa situação? Se o patrão abomina crentes, abomina cristãos, como é que ele vai lidar isso? Pelo menos cristãos de tradição evangélica, não é? Se assim podemos falar. E agora? E aí, esta pessoa, quando ouviu esta frase do patrão, disse assim, mas existem as suas exceções. E saiu da presença do patrão. E o que foi que essa pessoa fez? Foi orar. Foi orar em cada local do ambiente que fazia parte lá do seu trabalho. Ele foi orar em cada local dizendo, Senhor, o Senhor me colocou aqui. Foi o Senhor que abriu a porta deste emprego. Ele havia feito um concurso e havia passado. Foi o Senhor quem abriu a porta. Foi o Senhor que capacitou para que eu pudesse ser aprovado no concurso. E aqui estou. Senhor, eu consagro este local a Ti. Meus irmãos, isso não é coisa de místico, isso não é coisa de pentecostal. É algo de cristão. De alguém que entende que todas as coisas pertencem ao Senhor. Como diz o salmista, que toda a terra pertence ao Senhor. Sendo assim, nós podemos e devemos consagrar tudo àquele a quem de fato pertence por direito, porque tudo pertence ao Senhor. E aí essa pessoa fez isso. E aí ele conseguiu ter um bom relacionamento, inclusive com este patrão, que depois ficou sabendo que ele era evangélico, enfim. E esta pessoa conseguiu dar um bom testemunho enquanto esteve trabalhando naquele local, certamente pela graça do Senhor. Então veja, irmãos, isso que Abraão estava fazendo é o que nós devemos fazer. Consagre a sua casa, consagre o seu trabalho, consagre a sua escola, ore, dedique ao Senhor. Abraão erigia altares. Óbvio, nós não vamos amanhã chegar na nossa escola com um monte de tijolo e fazer um altar. A ideia não é essa, mas é entregar aquele local ao Senhor, confiando e crendo e pedindo para que Ele te conduza, para que naquele local você venha ser bênção. Assim como foi Abraão naquele contexto. Porque lembremos, irmãos, a terra que ele passou a habitar não era uma terra fantasma. Não era uma terra que não havia nenhum habitante. Pelo contrário, era uma terra habitada por inúmeras pessoas e que tinha como característica a adoração a outros deuses. Então eram pessoas pagãs, pessoas que adoravam falsos deuses. Ali ele precisava realmente estabelecer uma resistência. Ali ele precisava realmente estabelecer algo como que pertence ao Senhor, para que ele pudesse sempre lembrar também do seu compromisso em obedecer e viver para a glória do Senhor. Ali, portanto, ele demarcou a bandeira de adoração ao único Deus. Uma consequência da atitude do próprio Deus para com ele, que lhe demonstrara a sua soberania sobre a terra, dando aquele espaço para o seu servo. Volto a dizer, a chave está sempre no Senhor. A chave está sempre em Deus. E aqui nesse contexto não existia ainda o templo, não existia ainda o tabernáculo, não existia ainda o serviço formal de adoração. Por isso que ele, de forma particular, de forma pessoal, ele demonstra a sua devoção ao Senhor, que lhe havia escolhido e que lhe havia feito promessas. De igual modo, irmãos, precisamos, em nossa jornada, ter esse mesmo tipo de atitude. Tornar a adoração uma atitude constante em nossas vidas. Precisamos fixar em cada área da nossa existência a bandeira da adoração, demarcando assim como um lugar, um local consagrado ao Senhor. Faça isso em sua casa. Faça isso em seu trabalho. Faça isso em sua escola. Faça isso na faculdade. Faça isso. Demarque. Se você de repente vive em uma casa onde nem todos professam a fé que você professa, comece a colocar versículos pela parede. Comece a colocar versículos. Minha irmã fazia isso.
Minha irmã foi a primeira a se converter em 1994. E ela começou a fazer isso. Ela colocava na porta da geladeira, tinha lá um versículo. No quarto dela tinha versículo, na porta tinha versículo. Se eu disser a você que eu gostava, eu estou mentindo. Na época eu não conhecia o Senhor. Então, aquilo ali me incomodava. Mas, com o passar do tempo, aqueles versículos começaram a falar ao meu coração, à medida em que eu começava a crescer, me desenvolver e começava a enfrentar algumas dificuldades. E aí eu comecei depois a procurar os versículos. Só que eu não dava o braço a torcer. Eu não dizia à minha irmã, olha, renova os versículos. Mas eu ficava sempre com aquela expectativa de quando ela iria renovar os versículos, para que eu pudesse ter mais conhecimento e pudesse, então, ser de alguma forma acalentado pela palavra do Senhor. Faça isso. Faça isso. Tenha esta mesma atitude. Entregue tudo ao Senhor, conforme Abraão fez em sua jornada em obediência ao chamado do Senhor. Portanto, irmãos, em último lugar, nós vimos que a resposta de Abraão ao chamado divino foi também uma resposta de adoração. Concluindo, irmãos, nós começamos falando sobre a linguagem do chamado, de Deus chamando pessoas para fazer parte do seu povo, restaurando aquilo que ele havia estabelecido em Gênesis 1, 2, antes da queda do homem. Nós vimos que essa iniciativa sempre foi iniciativa de Deus. Ele é quem busca o homem a fim de estabelecer um pacto com este e abençoar este que permanece em aliança com ele. Mas nós vimos também que dentro dessa realidade pactual, o homem tem a sua responsabilidade. A soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. E aí nós vimos o Senhor chamando Abraão, fazendo promessas, e ele obedecendo à palavra do Senhor, obedecendo os termos do pacto. E assim o Senhor vai cumprir as suas promessas na vida dele. E aí a principal das promessas que foram cumpridas é aquela que diz que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E por quê? Porque de Abraão procede o Cristo. Não precisa abrir, mas Mateus capítulo 1, versículo 1 diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Descendente de Abraão, portanto, aquele que nos torna benditos, mais que felizes, como já foi lido esta manhã, bem-aventurados, Jesus Cristo, é aquele que veio a esse mundo, é aquele que morreu, ressuscitou e voltou para o Pai, é aquele pelo qual nós podemos ter novamente comunhão com o Senhor, e é aquele que nos chama, mediante o seu Espírito, para que andemos de conformidade com a sua vontade, em aliança com Ele. Portanto, você que já ouviu este chamado, permaneça, portanto, em obediência. Permaneça, portanto, confiando na provisão do Senhor. Permaneça vivendo uma vida para a sua glória, adorando ao Senhor e rendendo tudo a Ele. E você que ainda não respondeu ao chamado, está ouvindo esta manhã, você então responda e renda a sua vida ao Senhor Jesus, para que assim você possa ser incluído no povo do pacto, para que você possa então viver mediante as promessas gloriosas do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração e nos faça sempre ter os olhos fitos nele, para que possamos viver para a sua glória durante a nossa jornada até a pátria celestial. Amém. Meus irmãos, nós vamos agora participar da ceia do Senhor, que testifica desta aliança que o Senhor fez com o seu povo. Como já falei, Deus é um Deus de pacto, Deus é um Deus de aliança, Ele cumpre as suas promessas. E o Senhor Jesus estabeleceu uma nova aliança feita no seu sangue, quando da celebração da última Páscoa. E assim nós temos a oportunidade de participarmos deste momento, demonstrando assim que estamos em aliança com o Senhor, demonstrando que o Senhor, em sua graça e misericórdia, entrou em aliança conosco. Nós podemos, em obediência aos termos deste pacto,
também participar do sacramento da ceia. Então, nós vamos nos preparar desde já para participarmos de maneira digna deste momento. Peço que você abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23 até o versículo 29. Essas são as já conhecidas palavras de instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. E nós vamos, mais uma vez, nos submeter a elas, para que possamos, em obediência às diretrizes, participarmos de forma digna deste momento tão sublime para o povo do Senhor. Lembrando, irmãos, que este momento ele não é restrito somente àqueles que fazem parte da nossa igreja. Se há alguém aqui, membro de uma outra igreja, genuinamente evangélica, está em comunhão com o Senhor e com a igreja, poderá então participar na sequência dos elementos que serão entregues. Todos encontraram? 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 29, diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nós vamos agora, irmãos, orar. Nós iremos consagrar ao Senhor esses elementos que já estão aqui dispostos sobre a mesa. Você irá orar pela sua vida, cumprindo o que nos preceitua, o versículo que nos ordena ao autoexame, visando sempre, irmãos, a participação do sacramento. Então, ore, confesse suas faltas. Nós já fizemos isso nesta manhã, mas ore novamente com o objetivo de participar. Busque ao Senhor, peça que Ele lhe auxilie para que você possa andar em compromisso com Ele, para que você possa dedicar a sua vida, para que você possa ser obediente, sempre na capacitação que Ele dá, mediante o seu Espírito. Nós vamos, portanto, orar. Oremos ao Senhor. Senhor, queremos nesse instante, ó Deus, agradecer ao Senhor por esse momento, porque ele é reflexo da tua iniciativa de entrar em aliança com o ser humano. Obrigado porque o Senhor não nos deixou desamparados quando caímos em nossos pais no Éden, mas o Senhor entrou em aliança conosco. O Senhor chamou Abraão, lhe fez promessas, e a principal delas foi que nele seriam benditas todas as famílias da terra, através do descendente Jesus Cristo. É isso que a tua palavra nos mostra a partir da revelação que é progressiva. E nós te louvamos porque nós fomos alcançados pelo Senhor Jesus. Nós somos herdeiros, portanto, desta promessa. E quando nós participamos desse sacramento, nós nos lembramos desta verdade. Portanto, nós somos gratos por este momento. Queremos assim, ó Deus, consagrar a Ti este momento, consagrar as nossas vidas, mais uma vez confessando as nossas faltas, para que possamos, ó Deus, receber tão somente, ó Deus, os benefícios oriundos desse momento. Ó Deus, se há alguém que de repente tem agora um receio de participar porque cometeu alguma falta, e possa crer que o sangue de Cristo é suficiente para perdoar todos os pecados. E crendo na fidelidade do pacto, daquele que perdoa mediante a confissão sincera, possa então participar com alegria na sequência desses elementos. Elementos que queremos consagrar ao Senhor, para que o Senhor venha estar usando para a nossa edificação e fortalecimento espiritual. Obrigado porque, a despeito de permanecer ainda pão e vinho,
de não haver nenhuma mudança em sua estrutura molecular. Mas nós cremos que quando nós recebemos neste contexto, consagrado ao Senhor, neste momento, discernindo exatamente o pão e o vinho, nós somos alimentados pela presença espiritual do Senhor Jesus. Portanto, fortalece o teu povo para que continuemos assim, caminhando nesta jornada, testificando do Senhor e vivendo para a tua glória. É assim que nós choramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diácono Cícero, por favor. Alguns irmãos deixou de receber do pão. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Em obediência ao Senhor, comamos do pão. Alguém deixou de receber do vinho? Ficamos em pé? Por modo semelhante, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Em obediência à palavra do Senhor, tomemos do vinho. Ainda de pé, nós iremos entoar um hino. Nosso irmão Edmilson irá nos conduzir com o hino, irá dizer qual o número do hino e nós iremos entoar em adoração ao Senhor. Após esse momento, o Eduardo está com a palavra, para que nós possamos professar a fé, recitando o credo. Na sequência, estarei orando e impetrando a bênção dos apóstolos. Hino 269, pureza no sangue. Hino 269. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve
nessas chagas que nos provam. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve, o teu sangue nos forma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Ainda de pé, irmãos, nós vamos responder à pregação da palavra, ao evangelho que foi proclamado a nós nesta manhã, com o credo dos apóstolos. Vou pedir que nossa irmã Vitória coloque o slide, já que pela manhã nós não teremos mais os boletins. Então, para que todos possam, creio que todos saibam de cor, né? A essa altura, todos nós já sabemos de cor. Eu não sabia, confesso, mas depois de tantas vezes aqui recitando, consegui decorar. Então nós vamos recitar o credo dos apóstolos como uma declaração de fé. Declaremos então: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Nós oraremos agora com o pastor Fernando, que também impetrará a bênção apostólica. Aí de pé, oremos. Senhor, queremos agradecer por esta manhã de domingo, manhã do teu dia. Obrigado por estarmos aqui, ó Deus, logo cedo para cultuar o teu nome, para testemunharmos as tuas maravilhas, da tua graça, da tua providência em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por aquilo que nós podemos, nesta manhã, receber da tua parte. Poder ter a nossa fé fortalecida, reanimada a partir da tua palavra, mas também dos sacramentos, ó Deus, da ceia, nós participamos e podemos também contemplar o sacramento do batismo, que manifesta a tua fidelidade. Portanto, o Senhor é aquele que chamou o teu povo e tem abençoado este povo sobremaneira por meio de Cristo Jesus. Que possamos, ó Deus, em resposta a tudo isso, andarmos, ó Deus, em obediência ao Senhor, crermos sempre na tua provisão, ó Deus, e vivermos a vida para a tua glória, consagrando tudo e todo o nosso ser
a Ti, para que vivamos, ó Deus, cumprindo aquilo que nos compete, ó Deus, no pacto que o Senhor fez conosco. Nos auxilie, ó Deus, porque sem Ti nada poderemos fazer. Nos despede em paz para os nossos lares, ó Deus, e que à noite possamos, reunidos novamente, bendizer o Teu santo nome e mais uma vez sermos edificados pela Tua santa e bendita palavra. É assim que nós te oramos, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, irmãos, receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito repouse sobre todos vós, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém e amém. Deus abençoe a todos.